Saudações, curioso ou curiosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos, onde a informação encontra o mistério e o conhecimento te faz enxergar o mundo com outros olhos. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like caprichado, porque o tema de hoje é urgente, polêmico e pode mexer diretamente com seu futuro. Você pode ser convocado para uma guerra no Brasil? Vamos imaginar dois cenários diferentes, para entender como essa possibilidade pode realmente se tornar realidade. Hoje, o Exército Brasileiro conta com pouco mais de 300 mil militares ativos, distribuídos entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Esse número, apesar de parecer expressivo, pode se mostrar pequeno diante da magnitude de um conflito moderno, que muitas vezes se desenrola em múltiplas frentes e exige logística, apoio e presença constante. Agora pense que em tempos de paz, esse efetivo é suficiente para garantir a soberania e segurança, mas em uma situação de emergência global, isso muda drasticamente. Mas e se fosse uma guerra regional? Digamos contra um país vizinho como o Equador, cuja força militar é bem menor? Nesse cenário hipotético, é possível que apenas os soldados em serviço ativo fossem suficientes para garantir a vitória. No entanto, conflitos armados são sempre imprevisíveis. Entram em cena fatores como apoio internacional, alianças políticas, espionagem, sabotagem e até conflitos cibernéticos. Mesmo em guerras aparentemente pequenas, há necessidade de reserva de contingente, preparação da população civil e aumento da produção industrial, o que pode levar a convocações emergenciais, mesmo que não para o fronte diretamente. Agora vamos elevar o tom da hipótese. E se o conflito na Ucrânia escalasse ao ponto de envolver potências como Estados Unidos, China e Rússia, e o Brasil, pressionado por alianças ou interesses diplomáticos, escolhesse um lado? Nesse cenário, estaríamos diante da temida Terceira Guerra Mundial. Com o planeta em conflito aberto, a convocação da população civil se tornaria quase certa. E não se engane, essa convocação não se restringiria apenas aos homens. A Constituição Federal permite que mulheres também sejam convocadas em tempos de guerra, desde que a defesa nacional o exija. Em outras palavras, qualquer cidadão pode ser chamado, desde que esteja apto física e mentalmente. Mas afinal, quem pode ser chamado? Há exceções, é claro. Uma delas é o filho único, mas com uma condição clara. Ele ou ela precisa ser o único responsável por um pai ou mãe com dependência comprovada. Ou seja, precisa haver uma justificativa legal e médica para que o cuidado familiar prevaleça sobre o dever militar. Também estão fora do alistamento obrigatório os condenados por crimes dolosos, ou seja, aqueles que cometeram delitos com intenção. A lógica aqui é simples. Não se entrega armamento e treinamento militar avançado a alguém que já demonstrou comportamento criminoso. Outro grupo que possui uma relação particular com a convocação são os eclesiásticos, padres, pastores, monges, rabinos e outros líderes religiosos. Esses indivíduos podem ser convocados, mas raramente vão para o campo de batalha. Em vez disso, são realocados para funções como capelania militar, apoio emocional, auxílio espiritual, enfermagem ou até apoio logístico. Isso, claro, desde que sua doutrina ou religião não entre em conflito com os atos necessários à guerra. Os portadores de deficiência física grave também são automaticamente dispensados, o que nos remete à ética e à humanidade de não expor essas pessoas a riscos incompatíveis com suas condições. Porém, vale lembrar que, mesmo entre os dispensados, pode haver convocação para atividades não combativas, como apoio administrativo ou funções técnicas. Um ponto especialmente chocante e muitas vezes ignorado é que o Brasil permite pena de morte em tempo de guerra. Isso mesmo, embora nossa Constituição proíba a pena capital em tempos de paz, o Código Penal Militar prevê execução por fuzilamento em situações específicas de guerra. Os crimes que podem levar à pena máxima incluem traição ao país, deserção em massa, desobediência grave, colaboração com o inimigo,
genocídio contra civis em território estrangeiro ou ações que comprometam a segurança nacional. Tudo isso julgado por tribunais militares, com procedimentos próprios e, claro, em tempo de guerra declarada. Mas e se alguém se recusar a pegar em armas por crença pessoal, religiosa ou filosofia de vida? Nesse caso, o Brasil prevê a objeção de consciência. No entanto, essa objeção só pode ser aceita mediante comprovação documental e, mesmo assim, o objetor não é isento de colaborar. Ele pode ser direcionado a funções alternativas, como suporte humanitário, socorro em desastres ou atividades administrativas. Agora, aproveitando esse mergulho histórico, vale lembrar o caso dos kamikazes japoneses, pilotos que durante a Segunda Guerra Mundial conduziam ataques suicidas contra navios americanos. Muitas pessoas acreditam que esses soldados eram forçados a cometer tais atos, mas a verdade é mais complexa. Existia um processo de voluntariado, com formulários e rituais cerimoniais. No entanto, a cultura japonesa da época glorificava o sacrifício e a morte com honra, o que fazia com que muitos jovens se sentissem socialmente obrigados a aceitar tais missões, mesmo que não quisessem. Era um misto de patriotismo extremo, pressão social e fanatismo. E diante de tudo isso, eu te pergunto, você estaria preparado para ser convocado em caso de guerra? Você concorda com o alistamento obrigatório? Acha justo que pessoas que talvez nem apoiem o conflito sejam forçadas a lutar? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se esse vídeo te ajudou a refletir, deixe o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal Fatos Curiosos. Aqui toda semana revelamos histórias que mexem com a mente, desafiam a lógica e fazem você enxergar o mundo com outros olhos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.